Olá, boa noite! Mais uma live do Mulheres Intencionais. Hoje a gente vai falar sobre autenticidade, um assunto que eu particularmente gosto muito. Sou fã desse tema. Paty já entrou. Deixa eu só aceitar ela aqui. Ver se agora foi. Ufa! Falei assim, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu não sei, mas Tá sem demorou um pouquinho som? hoje. Demorou. Falei, é que é a última live, é por isso. A última live desta série, né? Carol, Pera a lá, última pera live lá, é pera lá. isso. Com Foi emoção. isso, foi muita emoção, muita emoção. A Yuni falou que tá sem som? Vocês estão ouvindo a gente? Só diz pra gente se o som tá bom. Tudo bem que o cachorro deu umas latidas aqui, mas tá tudo certo. Coisas que Crianças, acontecem na vida cachorros, tá real. tudo certo. Crianças, cachorros e tudo que se tem numa casa. Tá dando para ouvir? Maravilha. Então, perfeito. Ai, Lu, que legal que você tá aqui. Eune, agora tem som. Maravilha. Gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa nossa quarta live. Mas, se você perdeu as três anteriores, dá para ver o replay. Tem replay no perfil da Paty e tem replay no meu perfil. Esse de hoje, o replay vai ficar aqui no meu perfil. A gente fez um bate-bola aí dessas quatro lives. Então, essa é a. Tá perfeito. Que bom, Aninha. Essa é a quarta live de divulgação do nosso projeto, que a gente chamou de Mulheres Intencionais, que é um projeto para celebrar o mês das mulheres nas empresas de uma forma menos clichê, mais intencional e fora aí do lugar comum. Eu sempre falo, a gente gosta, óbvio que a gente gosta de automaquiagem, a gente gosta de massagem, a gente gosta de brindes, a gente gosta desses presentinhos, mas a gente queria trazer algo que efetivamente impactasse não só o público feminino, como também o público masculino. E isso é muito legal, né, Paty? Porque muitos dos clientes que nós fechamos, inclusive amanhã, a gente já começa aí a nossa leva de projetos de mulheres intencionais, tá chamando não só as mulheres, mas também todo o público da organização para também contribuir nessa discussão e nessa reflexão que a gente vai fazer sobre o universo, sobre o feminino, sobre os dilemas femininos. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre autenticidade. Uma coisa que é importante, mas que eu vou falar depois de novo no final, mas eu vou reforçar, é que esse projeto Mulheres Intencionais, a gente quer levar ele para a vida, porque a gente já virou um bebê, assim, né? E a gente quer levar esse projeto na nossa parceria aqui, como projetos Mulheres Intencionais para as empresas. Isso sendo uma parceria Carol Pilon e Paty Costa, né? A Paty usa muito dessa nomenclatura, desse nome, para outros produtos,
outros produtos e outros serviços que ela tem. Mas o Mulheres Intencionais, especificamente para as empresas, a gente vai manter aí a nossa parceria, que já deu muito certo. Né, Paty? É um projeto atemporal, né, Carol? É um projeto que isso. vai estar toda hora aí batendo na sua porta, na porta da sua empresa, porque é um projeto que a gente quer trazer mesmo para botar voz mais forte aí nas causas femininas, nos dilemas, para fazer a gente ter esse apoio, para encurtar esse caminho, né, até a igualdade, né? Porque agora a gente precisa de equidade, então a gente precisa ser intencional. Então, isso vai aparecer muito no Dia das Mães, no Dia dos Pais. A gente vai estar aqui com Mulheres Intencionais, porque é para o público todo. E é só chegando em todo mundo que a gente vai virar essa página, né? Que a gente vai conseguir realmente dar alguns passos largos, né? Nesse caminho. É isso. Essa é a nossa estratégia, né? Não é a gente trazer a mulher numa fala superior, de superioridade, pelo contrário. É para que a gente possa estabelecer, de fato, essa equidade e a gente possa trazer cada vez mais essas quebras de padrões, quebras de paradigmas que a gente tem hoje na sociedade, mas não para trazer a superioridade. Não é isso. É muito mais uma questão de equidade e trazer para a agenda, para a pauta, seja das empresas, seja, né, entre pessoas, essa discussão. E a gente tornar isso cada vez mais natural e mais consciente também. Bom, vamos começar com o nosso tema de hoje, que eu já falei nos stories e eu estava falando para a Paty hoje, porque quando me dá a palavra para falar sobre autenticidade, tá aí um tema que eu amo de paixão. A primeira coisa que eu até gravei hoje nos stories é uma coisa que a gente precisa deixar de lado, que é sobre o mito, né? Existe um mito e a gente escuta muito isso, principalmente nas redes sociais, de que ser autêntica é ser você mesma, né? Não estou dizendo que não tem que ser, eu vou explicar. É você falar o que você acha que você tem que falar, é você ser o que você acha que você tem que ser e tudo mais. Eu concordo, existe sim isso, só que existem algumas ressalvas, né? Então, ser autêntico, ou seja, o ser você mesma, tem a ver com ser assertiva também. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala o que a gente quer, a gente efetivamente é o que a gente é, a gente causa efeitos no outro, a gente causa impactos no outro. E quando a gente causa esses impactos no outro, tudo depende da percepção que esse outro vai ter a nosso respeito. Então, eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com esse mito do seja você mesmo, seja você mesma, tem que ser assim e tal. E a gente acabar distorcendo o conceito efetivamente do que ele é. Carol, normalizando a grosseria, né? É isso. Adorei que você falou isso. Eu até falei nos stories e eu falei assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas a pessoa fala palavrão, a pessoa fala não sei o quê, a pessoa fala o que ela quer, o que vem na cabeça. Não. Isso não tem a ver com autenticidade, né? Isso tem a ver com falta de educação. São coisas muito diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje também tem essa liberação, né, de vamos ser o que a gente quer. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ser, acho que existe sim a liberdade de expressão, mas dentro do ponto de vista de criar e fazer gestão de uma marca pessoal, né, a autenticidade é um tema central aí dentro de marca pessoal, a gente tem que tomar cuidado para que os sinais que a gente está emitindo para o mundo não sejam distorcidos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? E isso também, assim, quando a gente fala de ser autêntico, né, tem a ver também com a gente mergulhar na nossa essência. Então, para eu poder entender, né, para eu poder saber quem eu sou, para eu poder saber quais são esses meus diferenciais, quais são essas minhas potências, quais são essas minhas fortalezas, para de fato eu conseguir entender o que eu tenho de autêntico,
não tem jeito. A gente tem que mergulhar, né? A gente tem que mergulhar em si mesmo, em si mesma e fazer mesmo um processo de autoconhecimento. Só assim a gente consegue efetivamente trilhar esse caminho e a gente entender quais são essas nossas particularidades. Seja para o positivo, né, para as nossas fortalezas, potências e tudo mais, seja para as nossas vulnerabilidades, porque afinal de contas, aquilo que a gente tem de vulnerabilidade ou aquilo que a gente tem também dos nossos insucessos, que a gente até brinca, né, Paty, que são os sabores e os dissabores da vida, também fazem parte dessa autenticidade. Então a gente também tem que ter esse olhar parcial, né, para poder compreender não só todas essas características e esses nossos atributos, esses nossos adjetivos positivos, mas também aquilo que percorre junto com a gente, que tem a ver também com desafios que a gente vive aí, né? E eu acho que agora, né, Carol, essa coisa da comparação também, né? Eu acho que isso briga muito com a nossa autenticidade, né? Porque tem um monte de modelos, né? Tem modelo para tudo, né? Modelo perfeito para tudo, né? E às vezes a gente fica nessa de se comparar demais, né? E aí não é que mexe com a nossa autenticidade, só que às vezes traz um peso ou uma roupagem que não cabe na gente, né? A gente fica se apertando para caber, né? Então eu acho que essa coisa da gente se comparar, né? E hoje a gente tem acesso a um monte de informação, né? A gente pode aí modelar muito, vamos dizer assim, e tá tudo exposto, né? As pessoas expõem seus palcos, né? Então, mas pouco do seu rascunho, né? Pouco do que acontece de verdade. Então a gente fica vendo o palco do outro e comparando aí com o nosso dia a dia, né? É isso. E aí essa comparação aí, ela briga um pouco com essa autenticidade, né? Com essa forma de ser. Então, são os padrões todos impostos, né? A gente precisa ser assim, senão a gente não chega lá. A gente precisa ser assado, senão a gente não chega lá. Então, eu acho que esse discurso de autenticidade, ele precisa ser realmente, né? Como a gente está fazendo, discutido, né? O que é ser autêntico nesse mundo de tanta exposição, né? Como é que você Sim, vê isso? e aí é legal que você traz isso, porque se a gente for pensar na origem, né, da palavra mesmo, da autenticidade, ela tem a ver com o quê? Com ser original, com ser genuíno. Isso é autenticidade, né? A gente querer ser uma cópia de outra pessoa, não estou nem dizendo, a gente muitas vezes se inspira em outras pessoas, Inspira, claro. né? Claro. E isso tá tudo bem. O ponto é a gente, que é o que você falou, é a gente tentar se fazer caber num lugar que não é nosso. E isso não tem nada a ver com autenticidade. Até porque quando a gente começa a tentar caber num lugar que não é nosso, sabe o que acontece? Fica meio fake, vira meio personagem. Então, repara que às vezes tem algumas pessoas que a gente encontra pela vida e que você olha e você fala assim, tem alguma coisa que não tá colando, que não tá batendo aqui. Geralmente tem a ver com isso. Tem a ver com essas pessoas que estão tentando caber em algo que não é delas, em algo que não tem a ver com essa originalidade, com essa genuinidade. Será que existe essa palavra? Eu inventei agora. Bom, mas dá para entender, né, Carol? Deu para entender, né? Deu para entender. Dá para entender. Agora, isso até, né? Quando a gente às vezes está num papel, numa função, dentro de uma organização, né? Que às vezes a gente fica ali e não cabe, né? Parece que tá todo mundo confortável e a gente não, né? E às vezes com uma liderança, às vezes com a forma de que os outros nos tratam, que a gente tem que tratar o outro, né? Que nos falta essa liberdade, né? De atuação, vamos dizer assim, essa liberdade de ser quem a gente é, essa autenticidade, né? Sim, sim. E aí eu acho que existe, claro, né? Tem toda uma questão de adaptabilidade, de contexto, de onde a gente está, óbvio, né? Não sei se tem pessoas aqui que
são CLT, que estão no mundo corporativo, até coloca aqui pra gente quem está em empresa, ou quem é. Se está em empresa, escreve empresa, se é autônomo, autônoma, escreve aqui pra gente, só pra gente saber também quem é que está aqui assistindo a gente. Ai, a Aninha tá aí, linda. Love you, Aninha. Tem algumas que estão acompanhando desde o começo aqui, que estão forte com a gente, viu? Eu gosto disso. Mas, obviamente, tem que ter essa adaptação. Ó, empresa e autônomo, gostei. Gostei. Eu já fui essa pessoa, empresa e autônoma. Ó, então o pessoal tá colocando aí. Só pra gente, né? É legal a gente saber, porque aí a gente também consegue direcionar aqui mais o discurso. Obviamente que a gente tem que ter essas adequações, né? Dentro do. Existem protocolos, existem coisas que a gente precisa seguir. Então, de novo, aquela coisa do ser você mesma, do ser você mesmo, isso também tem a ver com estar dentro de uma empresa e a gente precisar respeitar alguns protocolos. Eu posso sim ser eu mesma, eu posso sim ser aquela pessoa que tem uma super reputação, uma reputação legal, porque no final do dia, quando a gente faz a marca pessoal, quando a gente faz o gerenciamento da nossa marca pessoal, da nossa imagem e tudo mais, isso tem a ver com uma estratégia. E lá, qual é o grande objetivo disso? É criar reputação, né? Então, quando a gente está dentro de uma empresa e a gente precisa se adequar a tudo isso, é legal uma pessoa que tem uma reputação, ela levantar a mão numa reunião e dizer assim, tem uma ideia. E as pessoas, muito provavelmente, vão falar, puxa, essa pessoa tem ideias boas. Porque ela é autêntica, porque ela é original, porque ela é criativa, porque ela é inovadora. Ela vai trazer coisas positivas e ela vai trazer ideias legais. A gente sabe que ela vai trazer algo genial. Agora, pensa aquela pessoa que é aquele outro lado do ser você mesma, né? Eu falo o que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, eu trato as pessoas do jeito que eu quero e entende que isso é autenticidade. Na hora que essa pessoa levanta a mão numa reunião para falar, eu tenho uma ideia, já de cara, muito provavelmente, e talvez vocês devem aí pensar em pessoas dentro das organizações de vocês, você fala assim, lá vem chumbo aí, né? Essa pessoa vai trazer alguma coisa meio sem noção. Então a gente meio que sabe, a gente consegue levantar essas pessoas, né? Então, faz a leitura, né? Faz a leitura dos cenários e faz a leitura das pessoas. Né? A gente faz a leitura de cenários e faz a leitura das pessoas. Mas acho que é muito legal isso que você falou, né? Assim, aqui a gente está falando muito do ponto de vista do feminino, da mulher, né? Então, é importante sim que ela seja ela mesma, que ela quebre esses padrões, que ela quebre paradigmas nesse sentido de, sim, se eu estou num contexto onde a voz ativa é maior masculina, sim, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser assertiva, eu tenho que trazer minhas ideias, né? Eu tenho que trazer a minha voz. Isso tem a ver com ser autêntica. Agora, de novo, ser autêntica não é ser mal educada. É isso. Né? Uma coisa que eu queria voltar só um pouquinho, que eu gosto bastante de até fazer essas comparações, quando a gente fala de autenticidade, até para a gente trazer um pouco para o concreto também. Eu tenho um grande mestre aí, que é um guru do personal branding aqui no Brasil, que é o Arthur Bender. E ele fala muito sobre a autenticidade, sobre todas essas coisas que eu falo aqui, muitas das coisas eu aprendi com ele. E ele fala o seguinte, que quando a gente fala de autenticidade, é quando a gente percebe que algo é autêntico, é quando quando a obra e o criador se fundem. O que ele quer dizer com isso? É quando a gente olha para a obra e quando a gente olha para o criador, a gente olha para aquela obra e a gente reconhece o criador naquela obra. Eu acho isso muito bonito. E aí, trazendo para a vida real, né? Trouxe aqui algumas pessoas que talvez vocês conheçam. Aqui em São Paulo está tendo exposição da Frida Kahlo, uma imersão, né? Uma exposição imersiva da Frida Kahlo. Então, a Frida Kahlo, para quem conhece, ela tem o quê? Ela tem uma estética muito peculiar, né? Ela tem uma estética, essa coisa mais mexicana, ela tem uma coisa meio surrealista, enfim, colorida, né? Tem muitas flores. Quando você bate o olho, você já sabe que aquela obra pertence àquela criadora.
né? E isso tem a ver com a autenticidade. Se a gente pega uma escritora, a Clarice Lispector, por exemplo, a Clarice, ela também tem uma forma de escrita. Ela fala muito do ponto de vista feminino, inclusive, né? E ela tem uma escrita mais intimista. Então, quando você bate o olho, você fala, isso aqui é Clarice. Então, a autenticidade tem a ver com isso. Quando a obra e o criador, eles se fundem e a gente consegue reconhecer esta obra, né? Através, né, das suas estéticas, dos seus códigos e dos seus sinais. Então, E isso é nós também, autenticidade. pessoas mortais aqui, né? Os normais, Mas a como nós, gente a também gente também tem. se reconhece, né? A gente também se reconhece. Claro que E isso eu sim. acho bonito, né? Quando a gente consegue imprimir isso, né? Que não precisa ser a Frida, mas a gente consegue imprimir nosso jeito de fazer as coisas, né, Carol? Nosso jeito de falar, nosso jeito de tocar, né? E eu tenho várias pessoas, assim, que eu admiro, que tem uma marca, sabe? Que é autêntica. E hoje, com a coisa da internet, com essa coisa que a gente está falando de compartilhar, né? Tudo tá aí, mas cada um tem a sua marca, né? E isso é bonito também. A gente que é normal, pessoa normal, a gente também consegue ter essa autenticidade, né? Com E ir toda formando isso, né, ao longo da nossa história, desde que a gente seja fiel a essa nossa essência, né? É isso. A gente até falou, né, Paty, que a gente está, né, no projeto Mulheres Intencionais. Quer dizer, se a gente entregar essa nossa obra para uma outra pessoa, provavelmente ela vai dar outra pincelada que vai ter a ver com ela, O que vai repertório ser dela, outra obra. Oi? com o repertório dela, né? Com o repertório dela, exatamente. Então, assim, eu acho muito bonito isso, né, dessa coisa da autenticidade, porque isso é algo muito único, muito singular. É isso que faz a gente ser singular, né? A gente ter essas originalidades. E Quer olha, falar Carol, alguma eu acho coisa? que isso conversa com uma coisa, né, que assim faz a gente travar na carreira, né? Quando a gente não compartilha informação por medo, por insegurança, né? Aquela coisa que segura, que não ensina o outro. Não tem que ter medo, porque cada um vai fazer do seu jeito, né? E não tem substituição para isso. Ninguém vai nos substituir. As pessoas vão fazer diferente da gente. Não tem como Sim, ser igual, né? sim, E quando a gente compartilha, quando a gente ensina, quando a gente dá um pouquinho da gente para o outro, a gente fortalece essa nossa base, perfeito. essa nossa essência. É E isso. ela fica cada vez mais forte. Você concorda Uhum. com isso? Muito. Antigamente, né, assim, o conhecimento era poder, né? Então a gente não ficava ali segurando todo o conhecimento que a gente podia, não compartilhava com ninguém. Hoje em dia é o oposto. Quanto mais a gente compartilha conhecimento, e aí você vê a quantidade de criadores de conteúdo que tem nas redes sociais, ou seja, quanto mais você compartilha, que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está É. compartilhando no nosso conhecimento. Mas a gente ganha o quê? Reputação, credibilidade. Então, para você ver como hoje é o inverso, até porque a informação, o conhecimento está por aí. Agora, a forma, o jeito como cada um de nós vai levar esse conhecimento, aí é muito pessoal. Então, como a gente estava falando agora. A gente tem um projeto Mulheres Intencionais. Se alguém quiser fazer um projeto igual, provavelmente não vai conseguir, porque não tem a Não vai história sair da igual. Paty, da Carol, por mais que tenha estudado as mesmas coisas que a gente estudou. É. Então, E eu são digo que outros tudo que atributos. a gente entrega com o nosso repertório, né? Então, a nossa vivência, as nossas experiências, o nosso legado de vida está junto nesse projeto, né, Carol? Não tem como alguém copiar. Pode Não fazer uma tem. cópia, pode, mas vai sair diferente, não tem como, né? Uhum. E isso é bem bonito. Eu acho que isso é uma descoberta, né? Quando você se liberta, você fala, eu sou autêntico e eu vou para cima, eu vou fazer do meu jeito.
E eu acho que conversa até com a questão do julgamento, né? De como a gente lida com o julgamento do outro, né? Uhum. Falando um pouco da minha história, né? Eu fiquei, né, muito tempo dentro do corporativo e agora eu tô fazendo algo totalmente diferente. Estou num lugar de aprendizado, né? De achar esse espaço, de me aventurar num campo novo. E se eu ficar preocupada com o que todo mundo está pensando sobre isso, eu não saio do lugar, Não, né? não, Então eu tenho definitivamente que não. buscar dentro de mim essa força, né? Essa essência que eu tenho, né? E fazer o que eu acredito, Sim, né? E isso também, para mim, conversa com autenticidade, né? total. Total, Paty. Eu vou te dar um exemplo e uma coisa até pessoal minha, tá? Que você trouxe, eu lembrei agora, você falando. Isso é super pessoal, assim, tá, gente? Mas vou dividir aqui com vocês, já que estamos aqui numa relação bem intimista. Há um tempo atrás, uma pessoa disse pra mim assim: Nossa, você é colorida demais. O seu perfil é muito colorido. Eu acho, inclusive, que se você mantiver o seu perfil desse jeito, o que vai acontecer é que as pessoas vão olhar e elas vão achar que o seu produto, o seu serviço, ele é muito popular. Eu peguei aquilo, eu captei aquilo e eu falei assim, cara, será? Fiquei me questionando e, obviamente, quando a gente não tem clareza de quem a gente é, do que a gente é, do nosso propósito, significado, da nossa obra, né? Do que a gente vai fazer, a gente realmente pode ter esses Balançar. momentos, né, em que a gente fica instável e a gente fala, nossa, o que será que eu estou fazendo? De um todo, né, eu consegui fazer algumas modificações, então eu peguei aquilo que era positivo, fiz algumas modificações, mas eu mantive o colorido. Inclusive, uma amiga falou assim, usou exatamente essa palavra, ela falou, mas esse colorido é o que tem a ver com você. Porque se você tira e você faz um perfil preto e bege, não é Carol mais. Perde essa autenticidade. Então, obviamente que aí o meu trabalho também, enquanto marca pessoal, é justamente me posicionar cada vez mais e trazer um conteúdo de qualidade para que as pessoas entendam que não é um serviço sem qualidade ou popular ou qualquer coisa do tipo, apesar de que eu acredito sim de ser acessível e eu acho que é acessível, sinceramente, né? Mas não é popular, a preço popular, né? É isso que eu quero dizer. Então, é Mas muito isso conversa legal. com julgamento de novo e conversa com o nosso repertório. Porque, assim, essa pessoa que falou isso para você, ela consultou a caixinha dela de ferramenta, né? A caixinha É, dela de repertório e dentro do que ela entende, né? Ela julga. sim, Agora, sim. como é que a gente enxerga o julgamento do outro, né, Carol? Para o que a gente faz, para nossa autenticidade. A gente Isso. precisa ter um olhar muito cuidadoso com o olhar do outro, né? E isso é super importante, isso é muito profundo até, né? Porque se a gente não tem essa conversa clara com o julgamento do outro, a gente para de ser autêntica. A gente deixa de ser o que a gente quer ser, em essência, como você trouxe esse exemplo, para caber no julgamento do outro, no É quadradinho do isso. outro, do que o outro acha certo, né? E por Não que a isso que eu. gente não deva considerar, não estou falando isso, né? Uhum, Feedback a gente agradece, mas a gente analisa, né? uhum. O que eu colho desse feedback, o que eu acredito desse feedback. Então tem que ter uma análise ali, né? Claro. E essa análise não pode ser só negativa, porque é o ponto de vista do outro. Tem que conversar com o seu ponto de vista, né? Para Uhum, fazer sentido. sim. E isso mexe muito com a autoestima das mulheres, né? Mexe muito com quem a gente é, mexe muito com o que a gente entrega para o mundo, como a gente se expõe, como a gente se posiciona, né? Uhum. E às vezes nos paralisa. Por isso que eu volto lá naqueles primórdios que eu estava dizendo sobre o autoconhecimento.
quanto mais a gente tem clareza, né, de todos aqueles pontos, seja fortalezas, seja vulnerabilidade, mais a gente se sente assim, né, meio que à mercê, vamos dizer assim, do julgamento dos outros. Óbvio, eu não estou dizendo que isso é uma coisa fácil. Pelo contrário, é uma coisa difícil, é uma coisa constante e provavelmente para a vida toda. Porque a gente não fala assim, agora eu vou me autoconhecer. E aí eu me autoconheço aqui, ó, pronto, tô pronta. Já me autoconheci e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Seria Mesmo bom porque até se fosse tem assim. uma atualização de sistema que acontece o tempo todo, né, Carol? A gente se atualiza o tempo todo e a eu de ontem já não sou mais a eu de hoje, né? E não serei mais a eu de amanhã pelas experiências que eu tive hoje, né? Isso. Então, por isso que essa atualização acontece. Carol, deixa eu só perguntar uma coisinha. Parece que tá travado os comentários. Como é que tá para você? Pessoal, vocês estão... Fala aqui o Para que vocês mim, estão não, usando acho que desse não entrou comentário por enquanto. não? Só a Aninha comentou. Verdade, Não concordo com aparece para mim, vocês. não aparece nada. Não? Mas vamos lá. Contem pra gente, então, aqui, o que vocês estão achando dessa conversa, se está fazendo sentido, o que é aí a autenticidade para vocês, né? Conversa com o julgamento, conversa com o que vocês acreditam aí de essência. Conta aqui pra gente. E também mandem perguntas se vocês tiverem, porque pra gente é super legal E chama responder as aí perguntas. todo mundo para essa live, todo mundo que você acha que tem que conversar sobre esse tema, bota esse aviãozinho aí para rodar. Bota esse aviãozinho aí para rodar e bota os coração aí, porque, né, que parece que tem um negócio do coração. Então, vocês botam os coração aí, Foguinho, que coração, tem tudo aí. esse coração aí parece que faz chamar mais gente para a live. Deixa eu ver só outra coisa que eu queria comentar com vocês, né? Então, sobre a autenticidade, né? A autenticidade, na verdade, ela tem muito a ver com o nosso diferencial, né? Então, a autenticidade como nosso diferencial. Então, hoje, a gente até estava falando isso, a gente acaba fazendo, até com a cliente, a gente acaba fazendo muita coisa no automático, no piloto automático, sem perceber o que a gente está fazendo. Ou seja, a autenticidade ela acaba vindo muito para efetivamente nos diferenciar da multidão. Então, às vezes a gente segue a manada, a gente vai nessa coisa de vamos seguir a manada, vamos fazer aquilo que está todo mundo fazendo, e a gente se perde no rolê. Então, é importante, de novo, voltar lá nos primórdios do autoconhecimento para eu saber, tá, para que lado que eu tô indo, eu tenho clareza de quem eu sou, eu tenho clareza do meu jeito de fazer as coisas, do meu jeito de ser, do meu jeito de me relacionar. Tudo isso tem a ver com autenticidade. Então, se a gente se perde nesse rolê, a gente acaba seguindo a manada. E quando a gente segue a manada, a gente fica igual a todo mundo e a gente se perde ali e não se diferencia. Na verdade, esse é o ponto. E hoje, o que mais a gente tem visto, e pelo menos a gente viu muito também na nossa época de recursos humanos, né, Paty? Foi justamente encontrar pessoas que efetivamente se destacassem, que estivessem fora desses padrões, que estivessem fora daquilo que é o senso comum, né? Quantas vezes a gente já não preferiu ou privilegiou uma pessoa que tinha ali um comportamental, algo que atributos, né? Uma personalidade que você fala assim, essa personalidade é o que vai fazer a diferença aqui dentro e vai contribuir, em detrimento ao conhecimento técnico. Né? Não que o conhecimento técnico não seja importante, ele é extremamente importante, mas não é mais só isso. Porque é o que a gente falou no começo da live, conhecimento, informação, ela está aí na internet, para quem quiser ver. O ponto é como eu pego esse conhecimento e aplico. De que jeito eu aplico esse conhecimento? De que jeito eu boto o meu tempero para poder falar assim, essa obra que eu reconheço, isso aqui é da Paty, isso aqui é da Carol,
Isso aqui é da Isa, que falou aqui, para ser autêntico e autêntica precisa ter coragem. Esse é um grande desafio. E isso, perfeito, Isa, que você falou. A Isa é de RH também. Perfeito isso que você falou. A gente até a gente vai fazer uma apresentação amanhã, né, uma palestra para uma das empresas, e elas tocaram muito nesse ponto. Então a gente vai trazer aí até uma reflexão em relação a ativar a coragem, porque eu concordo com você. Se a gente não tiver a coragem de fazer, e aí tem a ver com... Porque não adianta a gente ser autêntico só para a gente mesmo, a gente precisa mostrar para o mundo. Se a gente não tiver essa coragem, ninguém também vai saber sobre a nossa autenticidade. Lembrando que coragem não é ausência de medo, né? A gente pode sim ter medo, se sentir vulnerável, né? E mesmo assim seguir. Então, isso é coragem. Seguir mesmo, né? Com medo, mesmo com receio, mesmo tateando ali, mas você tá seguindo, né? Então, isso é importante considerar, porque tem gente que acha que não é corajoso, mas venceu muitos obstáculos já, né? Venceu muitas labutas aí no dia a dia, né? Então é muito corajoso sim, muito corajosa sim, né? Porque mesmo com medo seguiu. Então tem que ter esse olhar, né? Uhum. E na verdade é isso, né? Que ela até falou, outra coisa que vem na minha cabeça é a vulnerabilidade, porque se a gente age, por mais que a gente haja com um certo medo, que obviamente o medo é até importante para nos impulsionar, porque imagina, não tenho medo de nada e sai fazendo, né? Tem algo estranho aí. Mas é justamente isso, é a gente entrar em contato também com essas nossas vulnerabilidades e a gente entender que a gente colocar isso para fora também tem a ver com coragem, que é muito do que, não sei, talvez até a Isa conheça sim, porque ela é de RH, enfim, não sei, que lê bastante, que tem a ver lá com a Brené Brown. Para quem não conhece, tem um... Ai, não é uma série, é um documentário mesmo, né? Na verdade, é um TED Talk dela, que tá na Netflix até hoje. E ela fala justamente isso, né? Sobre a coragem, chama Call to Courage, que é, né, assim, a chamada mesmo ali para coragem, a gente ativar a nossa coragem. E eu acho Agora, ser que corajoso... sentir essa coisa, essa vulnerabilidade, esse medo, nos faz repensar nossas atitudes, nos faz nos preparar melhor. Então, assim, eu tenho medo de falar em público. Beleza, quais são as opções, então, né? Eu preciso me preparar melhor. Eu preciso aí me organizar com material. Eu preciso trabalhar uma respiração antes de começar. Eu preciso me dar conforto para fazer isso, né? Para vencer esse obstáculo, né? Então, eu acho que esse sentir vulnerável, ele dá várias mensagens que a gente precisa ouvir, né? E não ignorar. Não falar, não, eu não posso ser essa pessoa que tem medo, né? Não, eu tenho coragem, sou corajosa, né? E vou seguindo sem olhar para mim, né? Então eu acho que ter esse olhar, né? Beleza, o que isso está me dizendo? O que esse medo está me trazendo, né? Como é que eu me senti assim? Que opções que eu tenho para deixar de me sentir com medo, né? Para tapar isso, né? Para me deixar mais confortável. Isso. Então é nesse lugar que a gente se coloca quando esse medo vem. É isso. Né? Sim, exatamente. E aí a coragem é vencer isso e mesmo sentindo, mesmo com tudo isso, eu vou lá, me preparo, me estruturo e sigo. Eu acho que isso é coragem, né? É isso. E aí a gente, né, mesmo com todas as adversidades, a gente ir lá e fazer, né? E a gente executar. Carol, pra mim tá travado mesmo, tá? Eu acho Tá que travado? total. Inclusive, eu Não, acho mas que aí o último comentário da Isa, você viu? Você conseguiu ver ou travou pra não tô você? conseguindo ver nada, nenhum comentário, tá tudo travado. Que estranho. Não, mas foi o último comentário, foi o da Isa. Bem-vinda Raquel, bem-vinda Márcia, que entraram aqui agora com a gente. A gente está encaminhando aqui mais para o final da nossa conversa, mas de toda forma, essa live
vai ficar salva, então vocês vão conseguir assistir de novo e, inclusive, encaminhar para quem vocês acham que precisa receber também essas mensagens, para quem você acha que é super autêntica, né? Mas só ali com ela, mas que está precisando externalizar para o mundo e mostrar para o mundo a autenticidade dela. Então, encaminhem a live aí, porque ela vai ficar salva. Deixa eu ver aqui se a gente falou tudo. A gente falou muito também de atender as expectativas, isso nós falamos. A gente falou praticamente tudo, Paty. Acho que a gente cobrimos. falamos bastante. Eu acho que esse tema ele é muito especial para as mulheres, né? Eu queria deixar isso registrado, assim, essa coisa da autenticidade, da gente se comparar, né? E como é que isso conversa com todos os nossos medos, travas e até crenças, né, gente? E essa comparação toda, né? Essa crença de incapacidade aí que a gente vai estabelecendo, seja com a nossa imagem, seja com a nossa fala, seja com o nosso lugar no mundo, né? Então, essa coisa da comparação, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o feminino, né? Que a gente é tão cobrada por tudo, a gente tem um julgamento muito presente. Então, eu acho que esse lugar, né, da gente estar celebrando amanhã o Dia da Mulher, a gente precisa ter um olhar muito generoso para a gente, sabe? Eu queria fechar esse papo de hoje falando disso, né? Para a gente realmente se olhar com um olhar mais generoso, né? Mais acolhedor, né? E porque quando a gente se olha com isso, desse jeito, dessa forma, quando a gente se acolhe, né? E os outros também vão ter esse olhar para a gente, né? Mas quando tem um julgamento forte, uma autocrítica muito acentuada, né? Quando a gente não se aceita, não aceita o nosso corpo, a nossa forma de falar, né? A gente transmite isso, né? A gente transmite isso muito, muito forte na nossa comunicação, porque isso nos fragiliza, né? Então, a autenticidade é muito maior do que isso. É a gente ter um processo de aceitação mesmo, né? E a gente é tão especial, né, gente? Enquanto ser humano, né? Quando a gente olha para todas as nossas capacidades, né? De discernir, né? De cuidar do outro. Para todas as mulheres que colocam um outro ser vivo no mundo. É muito especial esse papel, né? Então, aproveitando que amanhã é um dia tão especial, nós somos especiais, né? Amanhã a gente vai celebrar esse dia, mas esse projeto meu e da Carol, a gente quer deixar o mês todo com esse cheiro aqui de mulher, né? E mais, a gente quer trazer essa mensagem de tanto que a gente é potente, né? E ninguém pode tirar essa potência da gente, ninguém. Nem outra mulher, nem outro homem, né? E muito menos a gente mesma. Eu acho que essa coisa da gente ser generosa com a gente conversa muito como o outro nos trata, sabe? Então, seja generosa com você. Se é mulher que tá vendo a gente aí, seja agora ou depois, sabe? Guarde esse chicote que tá aí embaixo da mesa, embaixo da cama, embaixo do sofá, joga fora, sabe? E seja muito amorosa com você, com seu olhar no espelho, sabe? E com as suas faltas, com o que você já errou, né? Olha para frente, olha para o futuro, né? A gente não muda nada do que foi, mas tudo isso nos leva para frente. Então, cuidar de si, olhar para você com potência, te faz mais potente, né? Então, vamos amanhã celebrar dessa forma, né, Carol? Amanhã e sempre, né? Sempre. Aproveitar essa live, aproveitar essas mensagens aqui e a gente celebrar isso sempre, porque, de fato, se a gente se coloca nesse lugar, a gente permite que o outro também nos coloque nesse lugar, né? Então, se a gente começa a se tratar assim, a gente também permite que a outra pessoa nos trate assim, porque a gente está se tratando assim. Ou seja, se a gente está se tratando assim, que dirá o outro. Então, é muito... A gente dá permissão, né? E a gente dá permissão para ser bem tratada ou não. Isso.
É né? isso, a gente dá, exato, a gente dá permissão para as duas coisas, para o bem e para o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está trazendo para a gente. E isso não tem nada a ver com energia, apesar de que também tem a ver, mas a forma como a gente se posiciona, né? Isso tem a ver com posicionamento, isso tem a ver também com marca pessoal, isso também tem a ver com autenticidade. Então, se eu me posiciono dessa forma, eu permito, né, de uma forma mais negativa, ou mais vítima, ou mais frágil, ou não que a gente não tenha essas fragilidades e vulnerabilidades, mas se a gente só se coloca nesse lugar, a gente permite que o outro nos enxergue nesse lugar. Porque, de fato, a gente é aquilo que a gente transborda. Então, assim, se eu estou transbordando isso, as outras pessoas estão percebendo isso. E isso está não só na comunicação verbal, mas nos sinais que a gente emite. E é tudo. Até na nossa postura, né? Na nossa postura, na forma como a gente fala, como a gente gesticula, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, tudo Na isso troca, né? Nessa troca da vida, né? nessa troca da vida. É Exatamente, isso. Paty. Muito Exatamente. bom, dona Carol. Encerramos, então, com chave de ouro, essa série de 4 Encerramos com lives. Quem chave sabe de tem ouro. mais, né, Carol? Quem sabe tem mais por aí, né? Quem sabe a gente faz mais lives. A gente gostou desse negócio de fazer live, né? Nossa, curti, viu? Gostei Essa parceria aqui, ó. também. Então, aqui, ó. Toda, a gente tava quase toda terça-feira aqui, ó, só nas lives. É A isso gente tava aqui aí. muito Marília Gabriela na vida. Mas, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui, quem ficou, quem comentou, quem participou, super obrigada. Aproveitem e nos sigam aqui nas redes sociais. Então, para quem, ó, eu não sei, é Águida? Águida? A Águida falou, façam mais. Ela falou, gostei muito, gratidão, façam mais. Vamos E, ó, fazer, Agda, vamos fazer. Eu não tô vendo seu comentário, tá tudo travado aqui, mas vamos fazer, viu? a Pode deixar, pode cobrar. cozinha da Cissa falou perfeito. A Aninha bateu palmas e corações. Ai, Então, linda, Cissa também, linda. acho que a gente está no caminho. Então, para quem está aqui no meu perfil que já me segue, segue a Paty. Para quem é, né, lá do perfil da Paty, não me segue ainda, me sigam por aqui também. Ficaremos muito felizes de ter novos seguidores e seguidoras para a gente dar continuidade, né, nos nossos perfis sobre essas temáticas. É isso aí. Mulheres Intencionais, como a gente falou no começo da live, é um projeto que a gente iniciou agora, né? Sendo um mês significativo, que é o mês das mulheres, porém é um projeto que a gente vai continuar ao longo do tempo, é um projeto de longo prazo e será um projeto, como disse a Paty, atemporal, para a gente poder sempre colocar em pauta e essas discussões sobre o universo feminino, sobre os dilemas femininos e como que isso impacta também na nossa imagem, na nossa reputação e na nossa autenticidade. É isso aí. Um Gente, beijo para muito todas e obrigada. todos. Um beijo. Até, Até. Carolzinha. Beijos. Beijo.